Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. E eu enfatizo a participação porque aqueles que enviam mensagens ou perguntando ou propondo algum adendo, e aqueles que compartilham e ficam até o fim, fazem com que a plataforma que nos divulga passe a expor e apresentar mais o nosso canal. Bem, hoje nós examinaremos um tema que foi objeto das nossas considerações no começo desse grupo de estudo, no tempo da pandemia. É um texto de julho de 2021. Nós escolhemos, ao longo desse tempo, alguns temas que são menos explorados, são objeto de raras apreciações em artigos, em livros ou mesmo em sermões e pregações. Aí falamos, certa vez, das razões de Jonas, né, por que razões Jonas não queria pregar em Nínive. Falamos sobre o poema erótico que a Bíblia tem, que é o Cântico dos Cânticos, que é outro tema pouco estudado. Falamos, certa vez, sobre o irmão do filho pródigo, que também é um tema que eu nunca vi ninguém abordar. Mas tínhamos falado logo no início, no dia 7 de julho de 2021, na parábola do filho pródigo, que é um tema que foi muito estudado, que é muito estudado e muito lembrado, né? Mas vale a pena rever, porque é uma parábola muito rica de significados, né? E quando nós nos debruçamos sobre algum estudo, sobre o estudo de algum tema, nós gostamos de lembrar que todo texto, para ser entendido, deve ser olhado levando em consideração o gênero literário. E este é muito conhecido, é uma parábola. E uma parábola é uma pequena história que não tem muitos personagens, nem muitos ambientes, portanto, guarda uma certa semelhança com o conto, que é um gênero literário também pequeno, com poucos personagens e com poucos ambientes, mas que é uma narrativa simbólica, não é uma narrativa de natureza factual. Ela não conta fatos, ela cria uma ficção com um sentido puramente, claramente simbólico, né? Quais são os símbolos? E para a gente entender qualquer narrativa, não só uma narrativa simbólica como uma parábola, nem uma narrativa literária como uma novela ou um romance. Qualquer narrativa, pode ser uma obra de um historiador, uma análise de um sociólogo, de um antropólogo. A gente deve levar em consideração que toda narrativa tem 3 elementos. Tem um ambiente ou vários ambientes, se for uma narrativa mais complexa, pode ter vários. As novelas e os romances têm muitos ambientes. São histórias que se passam em muitos ambientes. Mas, no nosso caso, é um ambiente só, praticamente, né? Que é a casa, a família do filho pródigo, com um pequeno acréscimo de um ambiente por onde o filho pródigo andou, mas que não é o foco. O foco é apenas o ambiente da família do filho pródigo, né? Além do ambiente, toda narrativa tem personagens, que são as pessoas que interagem na narrativa, na história. E essas pessoas e o ambiente, em conjunto, formam um enredo. Tem até uma outra palavra que tem o mesmo significado, mas se a gente usar pode fazer confusão, porque é uma palavra que também tem outro significado diferente. Enredo também, muitas vezes, os livros de teoria literária chamam de intriga, né? Mas não é só intriga no sentido que a gente está acostumado a usar. A intriga no sentido de um novelo de acontecimentos num ambiente que tem um sentido mais popularmente conhecido como enredo, né? Então, nós temos ambiente e temos personagens que formam um enredo.
E aí é preciso levar em conta quem são os personagens de qualquer enredo. Né? Quem estuda um livro de história para estudante de colégio ou de faculdade, você vai ver, vamos falar do capítulo da independência do Brasil. Aí vai ter personagens, vai ter o Pedro I, vai ter os irmãos Andrada, vai ter a Domitília lá do amante do Pedro I, para onde ele ia quando declarou a independência. São os personagens. Tem o ambiente, ou os ambientes, no caso, nós temos praticamente 3 personagens. Nós temos o filho pródigo, o pai do filho pródigo e o irmão do filho pródigo. E note que a gente nem tem os nomes. A parábola não diz qual era o nome do filho pródigo, nem qual era o nome do irmão do filho pródigo, nem do pai do filho pródigo. Né? E a parábola é bastante enxuta, porque não aparece a mãe do filho pródigo. Então, é uma coisa bem enxuta mesmo para passar uma mensagem bem definida. Né? Então, para que a gente quer saber qual é o gênero literário? Por que eu estou enfatizando que se trata de uma parábola? Para lembrar que é um tipo de história que hoje estão grafando com ES em vez de HI, né? De história que é uma ficção que tem uma finalidade didática e que os acontecimentos que ela expressa têm natureza simbólica. Então, o que estamos querendo saber é qual é o simbolismo do enredo. E quando a gente diz enredo, a gente está dizendo atitude, comportamento dos personagens, ação e reação dos personagens. Os personagens podem ter uma atitude proativa e podem atitude ou conduta não é só ação, omissão também é conduta. Podemos também encarar as omissões ou uma possível omissão de algum personagem quando a gente busca os simbolismos, os significados. Mas também é interessante pensar no ambiente, não da narrativa, não no ambiente da parábola, mas no ambiente em que o autor da parábola se encontrava. E os destinatários, aquelas pessoas para quem ele falava, também qual era o ambiente dessas pessoas. Né? Ou seja, onde é que foi feita essa parábola? E para quem foi feita? Né? Então, é o lugar em que o texto foi produzido. E o lugar é Israel antigo. É uma parábola feita pelo próprio Cristo em Israel no século I. Né? Século I é a Antiguidade Clássica, Israel Antigo. E o que era esse ambiente do Israel Antigo? Era um ambiente marcado por uma profunda religiosidade. Porque estamos falando de Israel. O ambiente é Israel. E os judeus se perderam na relação com Deus porque eles passaram a enfatizar a forma e não o conteúdo. Eles eram formalistas. Então, eles eram o que na linguagem teológica tem o nome de legalistas. Mas o legalismo na linguagem teológica não se confunde com legalismo na linguagem jurídico-política. Quando a gente, na linguagem jurídico-política, diz que fulano é legalista, quando a gente diz que na crise de 1955 o general Lott era legalista, tem um sentido completamente diferente da palavra legalista em teologia. Né? Legalista, lá na linguagem jurídico-política, é alguém que se opõe à quebra da lei, à quebra do direito, que quer que prevaleça o sentido do direito. E em teologia? Em teologia também é alguém que não quer a quebra da lei. Mas então, qual é a diferença? A diferença é que não querer a quebra da lei no sentido jurídico e político é proteger a pessoa. Porque as leis existem para nos proteger, as leis no campo jurídico e político. E no campo teológico, não querer quebrar a lei é atribuir a lei, ao cumprimento da lei, a salvação. É a doutrina de salvação pelas obras. E mais, além disso, o ponto central do erro do legalismo
é deslocar o eixo, o centro de gravidade, ou a coluna vertebral do plano de salvação do cristianismo, do amor ágape, para o rigor do cumprimento da lei. Então, esse é o chamado erro teológico. Erro para quem? Erro para quem considera uma doutrina de salvação pela fé, pela graça mediante a fé, e não pelo a perfeição das pessoas. É uma ideia de que a justiça divina, no que concerne ao plano de salvação, não é uma justiça retributiva. A justiça retributiva é aquela que a pessoa recebe conforme as suas obras. É o que, na linguagem popular, também é descrito muitas vezes com a expressão bateu, levou. Não é essa. As pessoas dizem que Deus é amor, mas também é justiça, como se fossem coisas opostas. Mas a justiça divina não é oposta ao amor, porque não é a justiça do bateu, levou. É a justiça do amor ágape. Então, que justiça é essa? É a justiça que entende que justo é o tratamento que leva em consideração as capacidades e possibilidades do sujeito julgado. Essa justiça é chamada de equinânime, ou equânime. A equinanimidade não é igualdade. Muitas vezes nós entendemos equinanimidade como se fosse estabelecer igualdade. A Bíblia não estabelece igualdades, né? Inclusive, quando descreve os personagens celestiais, tem uma hierarquia de anjos, né? E também a Bíblia faz diferenças. Uma coisa na tradição hebraica, o judeu, outra coisa o gentio, né? Uma coisa é o circunciso, outra coisa é o incircunciso. E no Novo Testamento, uma coisa é quem se coloca sob a graça do Messias, quem busca proteção à sombra da cruz. Outra coisa é quem diz, não, eu não preciso da cruz porque eu faço tudo certo. Não, eu não preciso do sacrifício do Cristo porque eu sou um cara que não erra e tal, não preciso de misericórdia e tal. Não é? Aí, muitas vezes, alguém pensa que há uma justiça retributiva também, porque existe a história do indivíduo que se perde, a perdição. Inclusive, o uso da palavra condenação. Né? Mas que condenação é essa? Não é uma condenação no sentido de que o juiz condena e castiga o réu. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor castiga aqueles a quem ama. E aqueles a quem ele não ama? Aqueles que o rejeitaram. Aqueles ele não toma nem conhecimento. Aqueles ele entrega Entregou a própria sorte, né, Marroi? Entregou a própria sorte. O profeta que procurou Davi, quando Davi cometeu um erro muito grave, o profeta disse, tu queres que o Senhor te castigue ou te entregue ao inimigo? Ou seja, aqueles que não são dele, ele não castiga, não, ele entrega ao próprio destino. Mas vai acontecer, a Bíblia fala em Geena, em Lago de Fogo e outras coisas simbólicas, né? Esse Lago de Fogo e outros simbolismos expressam o que a pessoa encontrará no caminho escolhido. Não porque Deus está castigando, mas porque a pessoa vai encontrar isso. E vai encontrar isso em algo que não tem nada a ver com Deus. Né? Uma teologia clássica diria, é o inimigo, o personagem inimigo, o anjo caído, que vai fazer o mal contra aquela pessoa. E não é porque o Senhor mande, porque o Senhor também manda nele. Pode mandar nele quando quer, manda. Em alguns momentos na Bíblia, manda. E manda um, um, espírito mau
fazer alguma coisa contra Saul, o primeiro rei de Israel. Mas não é um castigo dado a Saul como recompensa. É uma maneira de afastar Saul para entregar o trono a Davi. Não se trata de castigar Saul pelos seus erros, né? Saul vai se dar muito mal, mas como consequência dos caminhos que ele mesmo escolheu, né? A tal lei da semeadura, que é expressamente colocada muitas vezes na Bíblia, mas tem um excerto bíblico, um versículo que é muito claro, direto e objetivo sobre a chamada lei da semeadura, que é Gálatas 6:7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Algumas traduções ou versões mudam um pouco a linguagem, mas é a mesma coisa. Tem uma versão aí moderna ou modernosa, que em vez de dizer não erreis, Deus não se deixa escarnecer, diz com Deus não se brinca, né? Mas procurando dar o mesmo sentido. Quando ele diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará, ele está dizendo que a gente sofre consequências do que a gente faz, e eu costumo explicar isso dizendo que se a pessoa cuspir para cima e não sair de baixo, o cuspe cai na cabeça. Mas não é porque Deus está castigando que o cuspe cai na cabeça, porque o sujeito cuspiu para cima e não saiu de baixo, né? Então, feitas essas considerações, vamos apreciar o simbolismo da parábola do filho pródigo, né? E, voltando ao contexto, porque se o primeiro passo, em qualquer esforço de interpretação ou de exegese, é identificar o gênero literário, um segundo passo pode ser procurar reconhecer o contexto, o ambiente, o entorno dos acontecimentos. E, no caso, nós estamos fazendo mais do que uma interpretação, nós estamos fazendo uma exegese, porque na interpretação, a interpretação difere da exegese, porque a exegese reconhece a autoridade do texto. A gente procura saber o que o texto diz, sem se reservar o papel de crítico do texto. O que o texto diz está valendo. Na interpretação, que não é exegese, o intérprete pode se dar ao luxo de fazer uma correção do texto, uma crítica do texto, né? Tem o chamado método crítico, da chamada alta crítica, que procura analisar a Bíblia fazendo isso, mas aí não faz exegese. Mas aqueles que aceitam a inerrância da Bíblia não fazem isso, fazem exegese. Tem uns dicionários aí hoje que definem exegese de uma maneira diferente, mas que é a mesma coisa. Eles, em vez de dizer que exegese é o que se aceita como inerrante, eles dizem é uma interpretação que procura entender o texto como o autor fez. Ora, como o autor fez, sem alterar. Enquanto que a interpretação admite que o intérprete modifique o texto feito pelo autor. Então, significa que o primeiro aceita a autoridade do texto e o segundo não aceita. Porque quem pode mudar o significado de um texto não está aceitando a autoridade do texto, né? Em direito, hoje, se fala na nova hermenêutica constitucional, que permite que o juiz leia o texto e diga, a lei está dizendo isso, mas o justo é outra coisa, e modifique. Tá? Então, isso é a interpretação extensiva, que diz mais do que o texto queria dizer, ou uma interpretação restritiva, que corta um pedaço do texto e acha que o texto disse demais, né? E na exegese, ninguém acha que o texto disse demais, nem acha que o texto disse de menos, a gente apenas reconhece o texto na sua inteireza. Bom, então, feitas essas considerações, cabe ainda perguntar para quem o texto foi escrito e quem escreveu, né? No caso aí, o texto não foi inicialmente escrito. Ele foi transmitido oralmente. Foi o próprio Cristo que apresentou a parábola falando. Foi uma apresentação oral, né? Mas nós vamos ler daqui a pouco um texto de Lucas, um evangelho de Lucas,
que é quem escreveu e conta a história, e conta a parábola feita pelo Cristo. Então, tem a autoridade do Cristo e tem o intermediário que nos trouxe, que permitiu que a parábola chegasse até os nossos dias, que é Lucas. Lucas era um médico grego que tinha jeito para historiador, tinha talento de historiador, ele escreve com muita clareza, com muita objetividade, é muito conciso, e faz muitas referências. Quando narra um fato, ele diz em que época se deu, quem era o rei daquela época e tal. Um dos 4 evangelhos, o de Lucas, é o que tem uma conotação mais tipicamente histórica. Embora Mateus tenha também algumas coisas muito tipicamente históricas, mas não se compara com Lucas, né? Então, vimos qual é o gênero literário, vimos qual é a época, é a Antiguidade Clássica, e o que significa dizer que é Antiguidade Clássica. É como eu comecei a dizer, os judeus tinham tomado o caminho do legalismo, e era uma época de muita cobrança de lei. Lei da primeira aliança, lei do Código de Moisés, né? E as leis cerimoniais. Então, tinha muita cobrança. Qualquer desvio, qualquer descumprimento da lei era objeto de condenação severa. Então, é época de severidade para com os erros. E era uma época de pouco amor ágape. Não tinha... E esse era o sentido da palavra hipócrita quando aplicada aos fariseus. Os fariseus representavam muito esse ambiente do momento, desse contexto que eu estou tentando descrever, que é o contexto de cobrança da lei, de legalismo no sentido teológico. E os fariseus, que são a representação desse momento, eles são apontados como hipócritas. Mas não é bem o sentido hipócrita que a gente entende hoje. Porque hipócrita hoje é o sujeito que diz uma coisa e faz outra, né? E os judeus cobravam o cumprimento da lei, mas não tem nenhuma narrativa bíblica, nem extra-bíblica, que diga que eles adulteravam, que eles faziam idolatria, que eles não obedeciam os dias festivos, a festa que lembra a saída do Egito, né? A Páscoa, ou outras festas, ou o sábado. Eles cumpriam tudo, né? Então, não era hipocrisia porque não cumprisse. Era hipocrisia porque defendia uma lei que existe para proteger e orientar. E eles usavam essa lei para condenar, né? Era a troca no sentido do amor ágape pela perseguição e a exigência, né? Era a troca da justiça entendida como equinanimidade pela justiça retributiva. Então, era hipócrita porque falava em nome da justiça divina, porque citavam a lei de Moisés, mas não representavam a justiça divina porque não era a justiça da equinanimidade que eles defendiam. Era a justiça retributiva que eles defendiam, né? Popularmente conhecida como bateu, levou. Por isso é que, por qualquer coisa, eles queriam apedrejar alguém, né? Então, é hipocrisia nesse sentido. Então, é uma época de muito legalismo. E, vistas essas considerações sobre o gênero literário, o contexto cultural da época, e quem é o autor, o próprio Cristo, portanto, se é o próprio Cristo, aceitando a divindade do Cristo, aceitamos que o conteúdo é inerrante, e o intermediário é Lucas, que é talvez o melhor dos narradores da missão do Cristo, do ministério de Jesus na Terra, o narrador mais qualificado como historiador, né? Sem subtrair mérito nenhum dos outros, porque João tem um enorme mérito, indo além de mero registro histórico. João tem lá uma cristologia também, né, que tem um sentido mais doutrinário do que histórico.
Mateus também tem um mérito enorme dos detalhes, mas o mérito de talento de historiador maior é do Lucas, né? Então, visto isso, para quem falava e qual era o contexto histórico e o gênero literário, vimos tudo. Agora vamos à parábola em si. Então, para estudarmos a parábola em si, vamos considerar quem são os personagens. São apenas 3 personagens. Se não fosse uma parábola, seria um conto, porque tem poucos personagens e poucos ambientes. Então, quem são os personagens? Um pai e 2 filhos. E pai tinha um significado na época. Vamos voltar ao contexto aqui. O pai, o pater familias, que os latinos, os romanos chamariam de pater familias, né? Era uma figura que não apenas tinha autoridade, mas era uma autoridade reverenciada. Né? Até porque os pagãos ali ao redor, e antes do judaísmo, Abraão veio lá do que depois viria a ser a Babilônia, né? Da terra dos caldeus. Eles tinham, inclusive, uma crença que era um culto familiar. Eles reverenciavam os antepassados e o líder religioso era o pai, era o patriarca. Né? É como se o patriarca fosse o papa. De cada família tinha uma espécie de papa que era o patriarca. Então, o pai do filho pródigo, naquele contexto, era para ter dentro da família o status de um papa da família. Eu digo papa referindo à liderança dos católicos, que é reconhecida como infalível e tal, né? E reverenciada, né? Chamam Santo Papa, então era uma espécie de Santo Pai também, né? E os filhos que deviam obediência e reverência aos pais. E aí são 2 filhos. E vamos ver, tinha essa reverência e essa obediência. E o outro foge a esse contexto, sai desse modelo, e nós podemos agora passar a leitura da parábola, porque já fizemos uns prolegômenos aí, os preliminares, e vamos à parábola. A parábola do filho pródigo em Lucas 15, a partir do versículo 11. Quem estiver acompanhando pode abrir a Bíblia aí e nós lemos. E disse porque nos versículos anteriores Lucas estava descrevendo a fala do Cristo. Então, dando continuidade a essa fala, ele começa a narrar a parábola escrevendo. E disse quem disse? O Cristo, né? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, veja bem, o mais moço, que além de dever reverência e obediência ao pai, deveria também reverência e obediência ao irmão mais velho, porque havia uma hierarquia entre os irmãos, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Esse é já o segundo versículo da parábola, que é o versículo 12 do capítulo 15 de Lucas. Veja bem, aí o filho já começa errando, o filho pródigo. Quando ele diz, pai, dá-me a parte que me pertence, ele não tinha nada. Não tem herdeiro de pessoa viva. Ele tinha uma expectativa de herança, mas ele não tinha herança. O pai dele estava vivo. Então não é dá-me a parte que me pertence. Dá-me a parte que, se eu viver mais do que tu, me pertencerá depois da tua morte. Mas ele não sabia nem se ia viver mais do que o pai. Por isso é que não tem herança de gente viva. Porque o filho pode morrer antes do pai. Como é que ele vai se apropriar de uma coisa que não sabe se vai herdar? Né? Então, começa daí o erro, que era um escândalo no Israel antigo. Alguém queria avançar no patrimônio do pai. Né? Então, dá-me a parte que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Fazenda aqui não é só
um grande terreno com algum gado ou alguma plantação. Fazenda aqui é patrimônio, né? O que certamente incluía terras e gado. Se não gado vacuno, pelo menos gado ovino, né? Ovelhas e tal, que era mais comum em Israel, era a criação de ovelhas. Mas, certamente, poderia incluir joias e outros bens valiosos, né? E o pai repartiu, né? Ou seja, começa a mostrar um filho que avança, que ultrapassa os limites daquela legalidade que o judaísmo, influenciado pelos fariseus, exigia ao cobrar um patrimônio que não era dele, cobrar do pai. De um lado, o filho tem essa conduta, de outro lado, um pai que é tolerante e cede e concede mais do que devia. Ele não devia entregar o filho. Entregou porque quis, mas não era obrigado do ponto de vista legal ou do ponto de vista moral. Né? Aí, vemos no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo absolutamente. De novo, a palavra fazenda aqui aparece com um sentido diferente de uma terra grande com animais e lavouras, né? Porque ele desperdiçou uma fazenda que ele tinha recebido do pai. E ele não levou terra e gado com ele para uma terra distante. Ele deve ter levado joia, ouro, alguma coisa, moedas, né? E desperdiçou. Mas não apenas desperdiçou. Desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Alguém que acompanhe noutra tradução certamente terá alguma palavra diferente aí, mas o sentido é o mesmo. É alguém que pegou uma parte do patrimônio do pai, foi para longe e gastou muito mal esse recurso, né? E no versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Cara, quando terminou de gastar tudo, chegou um tempo difícil. Nós hoje diríamos, houve uma crise. E a crise o pegou desprevenido, porque a crise chegou justamente quando ele não tinha mais nada. E aí começou a passar necessidade. E aí lemos no versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Aí ele foi trabalhar para alguém, e o trabalho que lhe foi dado foi de apacentar porcos. E aqui vamos de novo para o contexto histórico, para o ambiente, a cultura do ambiente. O que significa apacentar porcos no Israel antigo? O porco era considerado um animal imundo. Lá nas leis de Moisés, quando fala sobre alimento, ele diz quais são os animais que a gente pode comer e quais são os animais que a gente não pode comer porque são imundos. E o porco estava na lista dos animais imundos. Então ele foi apacentar porcos imundos, animais imundos, o que era um trabalho degradante. Então ele gastou tudo, gastou fazendo o que não devia e foi se submeter a um trabalho humilhante porque era cuidar de animal imundo. Então vejamos já o versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Então ele não ganhava nem comida de porco. Então a situação realmente estava muito difícil para ele, né? E o que temos até aí? Temos alguém que transgride a norma de respeitar e reverenciar o pai, avança no patrimônio do pai, se afasta da família, vai para longe, gasta mal e começa a passar muita necessidade, sendo degradado para uma situação de indignidade. Bom, agora o versículo 17 já diz, e tornando em si, diz, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Jornaleiro é trabalhador, né? Os trabalhadores, ele lembrou-se que os trabalhadores do pai dele passavam muito bem. Então, aquele homem generoso, que deu ao filho o que o filho não tinha e nem merecia e nem tinha direito de cobrar, e deu sem questionar, você quer a sua parte de uma futura herança que talvez você receba, eu lhe dou logo, que você quer, né? Mas também
pelo que vemos aqui, era um homem generoso com os empregados, porque os jornaleiros dele passavam bem. Né? E aí temos o versículo 18. E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. E aqui já vem uma outra lição. O pecado era perante o céu, não era contra o pai. Pecado no sentido, tem vários sentidos a palavra pecado, e um deles que eu gosto de salientar, significa errar o alvo. Então ele estava admitindo que cometeu um erro, no sentido de errar o alvo. Não é só fazer uma desobediência, não é só errar o alvo. E por isso é que a pessoa se dá mal, quando faz alguma coisa que não dá certo. Porque errar o alvo significa também não dar certo. Né? Tem consequências. Aquela história que eu disse há pouco, cuspir para cima não sair de baixo e o cuspe cair na cabeça. Né? Então, tivemos aí o reconhecimento do erro. Primeiro, que o erro é sempre contra o céu. Segundo, temos alguém que reconheceu que errou. E aí, nós dizíamos há pouco, nas considerações preliminares, que o cristianismo é uma doutrina de salvação pela graça mediante a fé. Não apresenta uma justiça retributiva. Lá, mais adiante, no Novo Testamento, na carta aos Efésios, nós lemos em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Né? Que a salvação é pela graça mediante a fé. Então, é de graça. E é pela fé. E esse moço manifestou fé que iria obter perdão. Porque ele não ia pensar em voltar para a proteção do pai se pensasse que o pai era um homem rígido. Quando ele chegasse lá, ia dizer, caia fora daqui. Você já levou a sua parte, que nem era sua, você gastou mal e agora aguente as consequências. Eu não tenho nada com isso. Não precisava castigá-lo. Não precisava usar vara. E a Bíblia fala em vara como castigo de filho, que se usava na época, batia no filho com vara. Bastava dizer, quem vai te castigar é o mundo, não sou eu, vá para lá. Né? Mas ele sabia que o pai não ia fazer isso. Então, tinha fé, e já se pode perceber que um dos símbolos ou um dos significados da parábola é um pai misericordioso e tolerante. E que o filho percebe que tem uma escapatória para ele. É recorrer à misericórdia do pai, reconhecendo que errou. Né? Então, vamos ao versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Aí ele está reconhecendo que não é credor, que não tem um título de crédito para exigir do pai. Veja bem, o símbolo disso, nós todos não temos nenhum direito a reivindicar perante Deus. Porque nós deixamos de segui-lo quando resolvemos comer do fruto da ciência do bem e do mal. Eu sempre volto ao Gênesis, né? Não consigo falar da tradição judaico-cristã sem falar no Gênesis, porque é o começo de tudo. Qual foi o erro que Gênesis expressa com o simbolismo do fruto da ciência do bem e do mal? Que não tem nada a ver com maçã, que não tem nada a ver com atividade sexual, que muita gente pensa que seja isso, porque o homem não foi criado com um aparelho reprodutivo para não usar. Né? Inclusive, no Gênesis, antes da queda, antes do homem comer do fruto da ciência do bem e do mal, ele foi recomendado a se reproduzir e encher a terra. Né? Então, se reproduzir e encher a terra não era desobedecer o Criador. Pelo contrário, era obedecer o Criador. Né? Bom, então, qual era o erro? Era chamar assim o juiz moral, porque é o fruto da ciência do bem e do mal. E se comeres do fruto, os teus olhos se abrirão e tu verás como Deus. Foi a cantada da serpente. Então, o simbolismo é o fruto da ciência do bem e do mal é chamar a si o juiz moral, é dizer, eu mesmo vou dizer para mim o que é certo e errado. Né? E por que isso é uma perdição? Porque nós não sabemos fazer esse juízo. Né? Eu costumo dizer
Se você quiser mandar um homem à Lua, o homem sabe fazer isso. Não é? Porque tem criatividade e tem engenhosidade. Mas, se você quiser fundamentar se mandar um homem à Lua é o bem ou é o mal, aí você não tem clareza. Porque como mandar um homem à Lua, indiscutivelmente tem um método. Dentro dos recursos que nós temos, tem um método. E tem um meio. Que pode ter alguma variação quanto ao meio utilizado, mas é um meio. Você tem que ter um veículo que te leve para lá, que tenha energia suficiente para te levar para lá, e só tem um meio de fazer isso, é seguindo, obedecendo às leis da física. Agora, mas é bom fazer isso? Aí não estamos tratando de engenhosidade nem criatividade. Aí estamos tratando de juízo do bem e do mal. E aí vamos nos dividir. E alguém vai dizer, não, mas tem tanta prioridade no mundo, não vamos gastar tanto, vai sair tão caro mandar um homem à Lua. E alguém vai dizer, não, mas isso vai nos trazer algumas informações importantes cientificamente, ou outros argumentos, e nós não vamos chegar nunca a um acordo. Né? Por quê? Porque nós não somos aptos a fazer um juízo que expresse ciência do bem e do mal, conhecimento do que seja o bem ou o mal. Né? Bom, então, a posteriori, depois de feito o mal e sentir as consequências, aí nós podemos reconhecer. Algumas pessoas reconhecem. Né? Nem todo mundo reconhece, mas nós fomos criados com capacidade para fazer esse reconhecimento. Ah, eu caminhei no escuro, tinha um buraco, eu caí. E eu reconheço que caí no buraco. Não é tão difícil perceber isso. Né? Então é o que o filho pródigo faz aqui. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Então ele não está reivindicando prêmio. Ele está pedindo misericórdia para ser aceito não como filho, mas como empregado. Sem nenhum direito além de uma remuneração pelo trabalho que ele fizesse, que ele eventualmente fizesse. Porque ele teria que fazer como empregado. Né? Bom, e aí vemos no versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Quer dizer, o seu pai o viu. Nessa tradução, a construção não ficou tão clara, a frase não ficou tão clara. Né? Viu o seu pai, ele quer dizer, o seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Agora, qual é o simbolismo do pai? O pai que generosamente tinha dado ao filho o que não era dele, uma parte do patrimônio, porque ainda não existia herança. Tinha diante de si um filho que desperdiçou esse recurso e agora volta necessitado e certamente andrajoso, mal vestido. Pelo que vamos ver a seguir. Né? Mas até aí, no versículo 20, nós vemos que o pai correu ao encontro dele. Alegrou-se, o abraçou e o beijou. Agora nós temos o simbolismo de um pai que recebe o filho que se portou mal e recebe de uma maneira amorosa. E isso tem um simbolismo. Né? Vamos já tratar desse simbolismo. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e repete aquele raciocínio que tínhamos visto no versículo anterior. Né? Mas o pai, já no versículo 22, disse aos seus servos, agora ele já está tratando com os servos, trazei depressa o melhor vestido. Não é um vestido, uma farda do empregado, como nós diríamos hoje. Né? É o melhor vestido. E veste-o. E põe-lhe um anel na mão. Agora já vai além de vesti-lo. Agora dá um anel. Que é um simbolismo que não só naquele tempo, mas até hoje, anéis têm um sentido até de uma certa ostentação. Né? Eu nunca usei anel de nada. Eu acho que não tem por que estar exibindo um aro de ouro ou de outro metal no dedo. Né? Mas é uma coisa que envaidece muita gente. Então, ele promove um gesto, dá um gesto carinhoso de modo a mostrar que está premiando o filho.
O anel aí tem o simbolismo de um prêmio. E será que é um prêmio pelos erros? Não, erro o simbolismo não é que erro merece prêmio, ou que erros são, ou sejam, ou devam ser, ou possam ser premiados. O que ele está premiando aqui não é a parte da conduta do filho, que foi uma conduta errada. Ele está premiando agora uma outra parte da conduta do filho, que é o arrependimento pelos erros cometidos, que é parte da boa notícia, porque a palavra evangelho quer dizer boa notícia. Né? Como é que a boa notícia é anunciada no começo lá do Evangelho de Mateus? Né? Alegrai-vos, porque é chegado o reino. E a outra mensagem é arrependei-vos, porque é chegado o reino. E aí vem a mesma mensagem aqui no filho pródigo que se arrepende. Bom, e ganha uma roupa nova, e ganha um anel, e ganha um calçado novo. Ele também trazia alparcas, põe-lhe alparcas nos pés. Ou ele devia estar descalço, ou devia estar muito calçado com um calçado muito gasto. Né? E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Então, a ideia é que o pai faz uma justiça que não é retributiva. Irmão Rui, e essa sandália que colocava nos pés, tem algum simbolismo também? Creio que sim, foi oportuna a sua observação, porque quando a gente trata de conduta ou comportamento, nós estamos pensando em caminhada. Qual é o caminho que nós percorremos? Ele tinha caminhado mal, ele tinha ido pelo caminho dos erros. Agora ele vai calçar calçado novo. Calçado novo para ele ter uma nova caminhada. Né? Foi oportuno lembrar o simbolismo também dos calçados novos. Né? E agora o bezerro cevado para fazer uma festa e todo mundo se alegrar. E no versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, a ideia é que aquele que busca uma reconciliação com o Criador, depois de ter rompido com o Criador, ao chamar a si o juiz moral, portanto, eu certa vez disse a uma criança, né, uma criança que ouviu de alguém que, como é que tem um Deus que tem tanta gente sofrendo no mundo, né? E eu disse para ela, olha, você é uma criança e está na casa dos seus pais e eles cuidam de você. Mas se você disser para eles, olha, eu quero comer do fruto da ciência do bem e do mal, eu quero julgar o que é bom e mal para mim. Portanto, vou sair da sua casa, tchau, e vou cuidar de mim mesmo. Você já vai estar comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Você vai para a rua, você é uma criança, você vai sofrer muito. Não foi seu pai ou a sua mãe que lhe expulsou de casa. Foi você que quis sair. Né? E sofre as consequências. Porque liberdade tem talvez o maior, ou um dos dois maiores filósofos da filosofia romântica alemã, que descreve ou conceitua liberdade como a oportunidade de fazer escolhas arcando com as consequências. Eu acho a melhor definição de liberdade. Né? E aí as criaturas têm essa liberdade, fazem escolhas e arcam com as consequências. Mas têm a liberdade também de fazer a escolha de se arrepender. E aí é o que o filho pródigo mostra. Né? E o que é que o pai faz? Recebe com festa e dá um prêmio. Mata o bezerro cevado e dá um anel e veste e tal. Né? E aí vemos no versículo 24. Porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Isso significa que quem faz a escolha de chamar a si o juiz moral e sair da casa do pai, fazendo aqui a mesma analogia que eu fiz para uma criança, sofre determinadas consequências, mas se volta, o pai recebe com muito regozijo. Tem muita alegria em receber de volta os filhos que saíram de casa, que comeram o fruto da ciência do bem e do mal. Né? E aí temos o versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa,
ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Nós já fizemos um estudo só sobre o irmão do filho pródigo, né? Qual é o simbolismo? É alguém que representa a justiça retributiva. Bateu, levou. Diz, olha, meu irmão agiu mal, e não é para ser recebido, não é para ser premiado porque errou. Na verdade, o prêmio não é porque errou. O prêmio é porque se arrependeu do erro. É preciso não confundir as coisas, né? Mas também ele representa o acusador, que a Bíblia tem uma figura que é o acusador, né? A ideia de um juiz que tem um acusador. E aí o irmão do filho pródigo é uma representação simbólica do acusador, daquele que nos acusa e que vai nos acusar numa figura de um juízo final, né? Bom, mas o seu filho estava fora, acabamos de ler, versículo 27, e ele lhe disse: veio teu irmão, e versículo 28. Mas se indignou, não queria entrar. O irmão mais velho não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Insistia, né? Para que entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há quantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. Então, ele agiu como acusador. E agiu dentro do modelo dos fariseus, dentro do modelo da tradição judaica, de trocar a justiça da equinanimidade pela justiça retributiva. Como que cobrando não uma recepção festiva, mas cobrando uma atitude de punição, né? E aí o pai responde, né? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. E aí o simbolismo é que aqueles que fizeram o juízo do bem e do mal, comeram do fruto da ciência do bem e do mal, fizeram juízo de valor, e saíram, portanto, da casa do pai, quando voltam, alegram o pai, porque estavam mortos. E que morte é essa? O filho pródigo não estava morto do ponto de vista biológico. Estava vivo, tanto que veio andando, né? Era morte espiritual. E o que é a morte espiritual de que a Bíblia fala? É a separação da criatura e do Criador. Porque o que é vida espiritual? É a conexão com o Criador. E aí, às vezes, as pessoas... Eu já ouvi alguém dizer que Deus é esse que está sendo glorificado. É muito vaidoso. Não. Por que Deus quer que as suas criaturas o glorifiquem? Porque, ao fazê-lo, nós nos conectamos com ele. E isso é bom para nós. Ele não precisa que as criaturas o glorifiquem, né? As criaturas é que precisam glorificá-lo. Assim como o filho pródigo, ao voltar e se arrepender e procurar o pai, recebeu uma festa, né? E quem já passou por determinadas experiências, que já sentiu algo próximo de uma epifania orando, sabe disso. Que quando nós nos aproximamos do Criador, nós sentimos Quando Paulo diz, numa das suas cartas, que foi ao terceiro céu, quando orava e quando estudava a Escritura, ele está falando de uma epifania, que algumas pessoas relatam ter sentido sem dizer que foram arrebatados, sem dizer que foram ao céu, sem usar essas figuras de linguagens
ou se você entender que não é figura de linguagem, é relato histórico, mas sem precisar passar por isso, mas sentiram uma sensação indescritível, porque se conectaram com o Criador. Então, é uma parábola pequena, como toda parábola tem que ser pequena, senão era outro gênero, mas muito rica de significados. Porque tem um acusador, tem um pai que é um juiz magnânimo, que pratica uma justiça baseada na equinanimidade, e tem um filho, o pródigo, que come do fruto da ciência do bem e do mal, porque chamou a si, definiu o que era certo, porque não seguiu o costume e a lei de esperar a morte do pai para se apropriar de uma parte da herança. Então, ele resolveu por ele o que era certo, e resolveu por ele, ao pedir a parte da herança, e resolveu por ele que devia sair, ir para longe, e resolveu por ele como devia gastar, e resolveu por ele trabalhar cuidando de porco, diante de uma necessidade. Não foi uma decisão tão livre, mas foi uma decisão premida pela necessidade, mas foi a primeira escolha. Ele não escolheu logo voltar para o pai, ele primeiro escolheu tentar sobreviver com algum trabalho, e depois de tantas escolhas erradas, ele faz a escolha de voltar para o pai. E aí o pai não o recebe como empregado, nem o expulsa de casa dizendo, vá se cuidar porque você escolheu o seu caminho. O pai o recebe como filho. E o que aborrece o acusador é porque o pai o recebe como filho. O que significa? O que isso representa? As pessoas gostam de dizer que todo mundo é filho de Deus. Não. Deus tem um filho, a Bíblia diz que Cristo é um filho unigênito, é o único filho de Deus. Nós somos criaturas e fizemos a escolha de chamar para nós o juízo do bem e do mal. E escolhemos errado, e julgamos errado o bem e o mal. Fizemos como filho pródigo, mas somos recebidos como filhos. E a Bíblia diz que aqueles que se colocaram à sombra da cruz, cruz aqui representando o sacrifício de Cristo, não é aquele pedaço de madeira, né? Mas o que se colocou debaixo da misericórdia do Messias, aceitando que o Messias quitou as nossas dívidas, então, a estes, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, filho por adoção, assim como o filho pródigo, nessa etapa final, passa a ser filho de novo, agora por adoção. Porque, de fato, o filho unigênito seria o irmão mais velho, que é o único que permanece como filho. Mas que também passa a ter um simbolismo completamente oposto, que é o de acusador. Porque o filho da doutrina de salvação da tradição cristã não é acusador, é o defensor. E o filho mais velho, que deveria ser o filho unigênito, depois que o mais novo se deserdou do pai, ele passa a ser acusador. Então, é uma parábola muito rica, e logo que nós encerrarmos a gravação, nós continuamos ouvindo as participações, como perguntas ou como algum comentário que as pessoas queiram fazer, sem gravar, para que as pessoas fiquem mais à vontade para falar. Então, eu quero agradecer a presença de cada um e voltar a lembrar que, se você ficou até o fim, também compartilhar e enviar comentários e se inscrever no canal, a plataforma passa a divulgar mais o canal. Muito obrigado. Até logo mais, ou dando continuidade sem a gravação, e os que precisam se retirar ou que não estavam presentes na hora da gravação, advertindo que nós estaremos de volta no próximo domingo, às 9 horas. E que a qualquer hora vocês podem entrar no canal, onde tem um grande número de estudos gravados. Até logo mais.